Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês, falando um pouquinho sobre o Sisu. Aberto hoje, é claro, todo mundo já na expectativa de quais são as notas, qual vai ser a minha classificação quando isso atualizar durante a noite e a madrugada, né? Sei que muitos ficam acordados para isso. E a gente vai estar aqui trazendo algumas informações importantes. E hoje eu quero falar um pouquinho eu já vi vários vídeos falando como é que consegue, estratégia, etc. A gente vai falar um pouquinho de como é o Sisu do meio do ano e vamos dar umas dicas importantes da onde nós vamos ter essas notas um pouco menores. Uma outra coisa, entender um pouquinho que apesar de ser meio do ano, você ter menos candidatos, entre aspas, porque a gente coloca essa interrogação, porque o pessoal que fez o primeiro e passou também pode fazer o segundo, tá? Não esqueça disso. Então, o que acontece? A ideia principal é a gente falar um pouquinho, não só dos cursos em si, mas falar um pouquinho também de onde eu vou encontrar uma nota mais baixa. E amanhã, vocês vão ver logo pela manhã cedo, eu já vou colocar a atualização das notas, principalmente a galera da medicina, né? Cursos que são extremamente procurados. Eu estou falando isso porque muita gente me procura e coloca aí nos comentários o seguinte: Roberto, eu quero geografia. Estou dando um exemplo do meu curso de geografia. Geografia é muito mais fácil de você passar. É um curso que quase não é procurado. O FRJ vai ter uma nota de corte até elevada, mas se você procurar em outras universidades, as notas de corte são bem mais baixas. Mas quando você fala de medicina, quando você fala de psicologia, quando você fala de medicina veterinária, e entre outros cursos, essa nota de corte é bem mais elevada, em medicina nem se fala, né? É uma, como eu posso falar assim, é uma das carreiras mais procuradas, de uma certa forma, e na relação candidato-vaga é muito, muito cruel, porque as notas vão muito lá em cima. Então, primeira coisa é o seguinte, todos já se inscreveram hoje é o primeiro dia, então para atualizar logo essa nota e você já ter essa nota para amanhã, você pensar o seguinte: quais são as minhas opções de universidade para o curso que eu quero? Então você tem que selecionar as universidades com o curso que você quer. Vamos dizer assim, eu quero medicina veterinária. Estou dando um exemplo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você tem, por exemplo, acho que se eu não me engano, 3 universidades que vão dar esse curso. Ou seja, um curso que vai ser muito procurado, mas que você não tem tanta opção assim. Já fica uma interrogação. E será que eu tenho uma outra opção de curso? Se eu não tiver, eu vou ter que brigar por essas. A diferença é que o Rio de Janeiro você tem um curso um pouco mais longe do centro, né, do Rio de Janeiro capital, que é o curso que fica no norte fluminense. No entanto, nós sabemos muito bem que não são tantas vagas assim. Eu estou dando um exemplo. Então é aí que você vai ter que pensar. Por quê? As notas de corte, elas tendem muito a subir, talvez cair no último dia. Por quê? Porque no último dia cara que estava na primeira, assim, no último colocado, ele fica com tanto medo que ele vai para uma outra opção. Então, é mais ou menos isso. Uma outra coisa muito importante para você entender é o seguinte, que os cursos, né, que são disponibilizados pelas universidades, muitas vezes no segundo semestre esse número de vagas é muito menor e você não tem nem todos os cursos assim. Então, é importante você observar essa outra questão. E é claro, galera, o candidato que queria o curso tal no primeiro Sisu, muitas vezes ele vai seguir o mesmo trâmite, considerando o seguinte: não, a minha nota foi muito baixa. E a gente tem que ser realista consigo mesmo, né? Eu sempre falo isso. O que é realista consigo mesmo? Se eu tirei 600 pontos, eu não tenho como brigar por medicina. Esquece, não tem como, tá? Então a gente está falando muito de ampla concorrência, tá? Porque eu sei que a galera que acompanha aqui, que é PCD principalmente, que a gente tem um carinho muito grande, tem um grupo, cara. Essa galera, por exemplo, é uma galera que, como eu posso falar assim, ela tem notas diferenciadas. E muitas vezes, em alguns cursos, sobram vagas. Então, assim, tem uma galera muito grande que é medicina, por exemplo. Ou seja, o processo é mais ou menos esse. Então, medicina se torna mais difícil para muitos, inclusive para o PCD, inclusive para a cota, só que essa nota cai um pouco mais e a gente vai identificar onde estão essas notas mais baixas. Outros cursos, muitas vezes, ou não tem vaga para PCD, ou mesmo, né, essas vagas ficam ociosas, porque tem muitos que não querem fazer determinados cursos. Pronto. Você
que está pensando em fazer um curso muito procurado, já posso dizer o seguinte: medicina. Roberto, dá a dica de medicina agora. Medicina não tem o que fazer, não tem milagre. Eu vejo muitos vídeos da galera falando assim: ah, não, a estratégia para você conseguir a vaga. Não tem estratégia, galera. Estratégia é você olhar ou você ter opções. Eu sempre falo isso. Estava falando com um amigo agora, um aluno que quer um determinado curso, e eu falei para ele assim: olha, esse curso é bem procurado. A gente tem que pensar num outro curso que possa adiantar esse, né? Se você estiver fazendo uma outra universidade. Tem muita gente que faz isso. Ah, não, Roberto, eu estou fazendo uma privada e eu quero entrar numa pública, mas eu não tenho nota. Poxa, faz um curso que possa te ajudar na privada. Vou dar um exemplo de jornalismo e você faz a língua portuguesa, por exemplo, em inglês, na universidade pública, porque você sabe que vai precisar do inglês, você sabe que vai precisar do português, muito bem escrito. Agora, se você quer medicina, a gente sabe muito bem que esse não tem opção, né? A maioria fala assim: ah, não, Roberto, não tem opção, vou tentar medicina de novo, sem problema. Quais são os principais pontos para a medicina hoje? Bom, eu digo, pela experiência, principalmente medicina tem dois grandes lados. Primeiro, sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Dê uma olhada sempre nas universidades do sul do Brasil. O outro lado, o Nordeste do Brasil. Olhe as universidades do Nordeste. Todas. A gente não tem muitos cursos de medicina para esse segundo semestre. Então, atenção para isso. Você que vai fazer o direito, que vai fazer economia e tal, que são cursos também procurados, e não saem do estado, porque na verdade a gente tem uma diferença. Medicina, muitas vezes, as pessoas saem do seu estado para fazer medicina em outro estado da nação, do Brasil. Economia, não, de maneira nenhuma. Então, ele prefere fazer um outro curso. Ou então, tentar uma outra questão, e aí você pensa nas ciências contábeis, na administração, e entre outros cursos que sejam próximos a isso. E é isso que você vai ter que pensar também. Por quê? Porque a realidade dos cursos estão nisso. Você pode trocar, e aí vamos para um outro assunto, transferência. Existe transferência? Existe. É fácil? Não é fácil. Chegar para mim você e falar assim: ah, é fácil. Mas, como eu falei, tem transferência que a gente já falou aqui no canal, tem transferência que você na própria universidade consegue de um curso para outro. Às vezes não é tão difícil assim, posso ser sincero para vocês. Não é tão difícil, mas eu não posso falar que é fácil. Roberto falou que é fácil. Não é fácil. Mas já vi, por exemplo, meu curso começou com 60 alunos e no segundo semestre tinham 20. Os outros 40 foram para outros cursos. Conseguiram transferência? Alguns sim, na própria Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como? Muitas vezes é a assinatura de alguém, é um curso que também não era tão procurado, ou vagas remanescentes que surgiram e você estava no lugar certo na hora certa. Então, assim, tem todos esses fatores. Ou tem a transferência normal, você faz uma redação e etc. Ou o edital, como já viu, a Universidade Federal de Viçosa já fez, de Uberlândia já fez, e entre outras, Minas Gerais tem muito desses editais, Triângulo Mineiro e etc. Tá? Muita gente me pergunta: Roberto, voltando ao assunto medicina, Minas Gerais tem muita universidade, mas sempre são muito procuradas. Por quê? Como Minas Gerais fica no centro, é muito mais fácil para todo mundo procura Minas, mas ninguém procura o Piauí, muita gente procura o Piauí e o Rio Grande do Sul. Só que são extremos. Né? Então, assim, Minas, como por sinal está no centro do país e é um número de vagas bem acessível, o pessoal está sempre procurando Minas Gerais. Rio de Janeiro, as notas de corte estão bem elevadas, tá? Bem elevadas mesmo para medicina. Não só para medicina, mas para vários cursos. Por quê? Não temos tantas vagas nas universidades, como da mesma forma não temos essa opção tão grande de curso. Existem universidades que dão esse curso, outras não. Isso é importante você analisar também. São todas as análises que você vai colocar. E é claro, se você já está propício a fazer esse curso, porque muita gente pensa assim: quero fazer tal coisa, depois de 1 semestre, 2 semestres não quer fazer mais isso. É importante que você olhe isso também para analisar de forma, acho que adequada, o que realmente você quer. Testar a universidade, sem problema nenhum, todo mundo faz isso, tá? Quem conseguiu já se inscrever no Enem novamente, excelente. Mas quem não, poxa, Roberto, vou perder a oportunidade. Você sabe muito bem que tem várias vagas remanescentes que pegam nos Enems anteriores, eu já coloquei aqui vários. Já coloquei, só essa semana tinha vagas para medicina para caramba, 2 vídeos que eu botei vaga para medicina.
Tá? E assim, vão surgir outros. Se eu não me engano, amanhã eu já estou colocando um vídeo também de uma outra universidade no sul do Brasil que está com vagas remanescentes, junto com o SISU. Tá? Então isso acontece. Então é muito bom você pensar sobre isso, pensar sobre essa sua escolha e não ficar assustado quando atualizar essas notas. Lembrando, essas notas muitas vezes não caem, tá? É muito difícil essa nota cair. E se você está muito longe da nota de corte, também é muito difícil você ser chamado. Aí você fala assim, tem uma interrogação, sempre tem, aquela que nem a língua portuguesa, né? Sempre tem as suas exceções em relação à regra. Tem. Vou dar um exemplo do direito na UFRJ, tá? Principalmente porque aqui no Rio de Janeiro, a UERJ também está lançando o edital para o Enem. Então, com vagas remanescentes. Então, muita gente, né, olha e fala assim, caramba, vou dar um exemplo do direito na UFRJ. Estou dando um exemplo, tá? O direito na UFRJ tem uma série de vagas e 50, 60, 70 candidatos são chamados, né, para a segunda, na primeira reclassificação, que a gente chama assim de primeira chamada, né? Segunda chamada, muita gente chama dessa forma, né? É a chamada principal e a primeira chamada, ou a primeira chamada e a segunda chamada, ou seja, a próxima chamada depois da lista do SISU. Muitos candidatos são chamados. Por quê? Porque existem outras opções de universidades aqui no Rio de Janeiro que ela fala assim, pô, passei, mas eu não vou, entendeu? Só para falar assim, olha, eu passei. Então isso acontece também, galera. Só que, como eu falei, você tem muitas vezes você faz um cálculo, esse cálculo não cai muito dentro do processo que você queria. De repente, você tem uma outra opção que seja mais lógica e dentro da sua escolha também. Porque o cara chega para mim e fala assim, Roberto, eu tenho 15 vagas em medicina na determinada universidade. Eu sou 120, vou ser chamado? Não, não vai ser. Ah, mas na outra tem 25 vagas e eu sou 35. Existe uma chance? Existe. Não vou falar que você vai ser chamado, mas existe essa chance. Você está muito mais próximo, é claro. Mas dependendo da distância, principalmente em cursos como esse, que são muito procurados, dificilmente você tem desistência. São pouquíssimas desistências. Então, diferentemente de outros cursos onde você tem um processo um pouco mais longe. Na verdade, galera, isso não é, como se diz, estratégia, milagre. Pelo contrário, a gente não faz nem isso, eu não gosto nem de falar sobre isso. Sou bem honesto com vocês e bem transparente com vocês. A gente está sempre aqui tentando informar a vocês. Então, por exemplo, hoje atualiza, amanhã a gente já tem as características de como estão as minhas notas. Aí eu vou pensar o seguinte, vou conseguir passar ou não vou? Quais são as minhas outras universidades que eu consigo? Quais são os outros cursos que enchem meus olhos? Então, a partir daí você vai fazendo vários testes. Durante o dia você pode fazer o teste à vontade, tá, galera? Você pode tirar, colocar, sempre fazendo primeira, segunda opção, sempre importante isso. Mas, eu sempre digo o seguinte, deixe para meia-noite aquele que você está pretendendo fazer, o teste que você está pretendendo fazer para o próximo dia, para que você veja como você está. Ah, eu estou aprovado na primeira opção e na segunda opção. Beleza, a gente olha as duas e vai ver como é que vai ser na próxima, como a gente pode falar assim, na próxima atualização. Lembrando, quando você está aprovado na primeira e na segunda opção, a primeira é que vale. Quando você não está aprovado na primeira, está aprovado na segunda, ou seja, não na primeira e sim na segunda, a segunda é que vale. Ah, mas eu queria... Tira. Se você quer a primeira opção, a segunda você só colocou por acaso, porque para não deixar em branco, se você tiver aprovado na segunda, você vai ser chamado na segunda e a primeira cai. Lembre-se disso também. Mas amanhã a gente tem mais dicas, mais informações importantes. Galera, um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo e com muitas informações importantes para vocês.